Glória a Deus. Amém, amados? Eu quero falar em relação ao governo. Como funciona? Por que o Brasil não sai do lugar? Qual a diferença de governos e governos, de países e países? E qual a diferença de um governo federal, do governo estadual, do governo municipal? Primeiro, irmãos, vamos falar do nosso país, do meu país, do Brasil. Porque o dinheiro do Brasil, o Brasil é um país rico, milionário, todo mundo sabe. Mas o dinheiro do Brasil, os políticos poderosos, eles pegam para construir o seu nome, para fazer a sua imagem, para construir a sua imagem, para construir um marketing, uma publicidade em cima de uma pessoa, em cima de um nome. Mas, automaticamente, eles mancham a imagem do Brasil. Ao contrário dos outros países. Ao contrário dos outros países. Eles criam a imagem dos países deles para fazer propaganda lá fora, para trazer investidores para o seu país. Então, quando o povo brasileiro, quando os políticos brasileiros, quando os poderosos pegam o dinheiro do Brasil para construir um marketing, para construir uma imagem da sua família, do seu povo, do seu nome, eles se tornam inatingível. Porque o dinheiro, ele te dá proteção. O dinheiro te torna intocável. Então eles conseguem construir a imagem deles, mas eles mancham a imagem do Brasil. Eles mancham a imagem do Brasil. E muitas pessoas não entendem isso. Qual a diferença então do governo nacional para o governo internacional? É que o governo internacional, irmãos, é ao contrário. A ONU, ela requer que os países prestem conta ao governo internacional para eles poderem investir nos países, construir os países, devolver a imagem dos países. Enquanto que o ser humano, principalmente os brasileiros, é muito egoístas. São muito egoístas. Egoístas e individualistas. São muito individuais. Eles criam simplesmente o seu próprio marketing. Eles criam a sua própria imagem, a sua própria publicidade, irmãos. A sua própria publicidade. E nisso, eles mancham a imagem do Brasil. A propaganda que eles fazem do Brasil é muito manchada. Porque o dinheiro dá proteção para eles. O dinheiro dá segurança para eles. Ainda mais num país igual ao Brasil, que não tem justiça. Agora, o governo internacional é o contrário. O dinheiro que os países têm que prestar conta para a ONU, para o governo internacional, é para eles devolver a imagem dos países, construir a terra, reconstruir os países. Porque, irmãos, tem muitos países na terra que não tem água tratada, não tem saneamento básico, não tem condições de vida. No ser humano, a ONU é para devolver, o governo internacional é para devolver os direitos humanos, irmãos. Acredita, tem muitos países que o ser humano vive em calamidade, em condições subhumanas. Em muitos países, irmãos, não tem estrutura física nenhuma, condições de vida. Então, mas só que muitos países não entendem, eles se rebelam, os rebeldes não aceitam a administração, não aceitam construir uma nova terra, não aceitam reconstruir os países. Agora, irmãos, o melhor de Deus, sabe o que é o melhor de Deus? O melhor de Deus, irmãos, é que junto com o governo internacional, reconstruindo os países, nós vamos poder entrar com o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. É uma grande porta aberta para a obra missionária. É uma grande porta aberta para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque em muitos países não pode entrar missionários. Como cristão você não entra. Como missionário você não entra. Em muitos países, o Evangelho de Jesus Cristo você não prega. Os americanos, os Estados Unidos, eles deixaram de enviar seus missionários, porque eles estavam sendo mortos. Em muitos países não entra. Então, junto com o governo internacional para reconstruir os países, nós vamos poder entrar muitos com a palavra de Deus, irmãos. Nós vamos poder entrar como missionários. Olha só que grande porta aberta para o Evangelho. Olha só que grande porta aberta para a obra missionária.
Irmão, é Deus, irmãos. É Deus. A palavra de Deus tem que ser pregada em toda a terra. Em toda a terra, irmãos. Há uma solução para a humanidade, irmãos. Há uma solução. Jesus Cristo de Nazaré. Amém.